Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. A nossa aula de hoje nós vamos estar trabalhando um lindo e charmoso barrado para pano de copa, ok? Onde vocês podem estar utilizando aí no dia a dia, tá? Para secar a louça, como vocês podem também estar utilizando para decorar aí a cozinha de vocês, tá bom? Vocês podem estar usando como uma peça pessoal aí no dia a dia de vocês, na casa de vocês, na cozinha, na copa, como vocês podem também estar presenteando, tá chegando aí o Dia das Mães, montar um kit super lindo, super charmoso, super alegre, com os tecidinhos que vocês têm aí, com os retalhinhos que vocês têm aí na casa de vocês, com todo aquele material todo lindo e maravilhoso que vocês têm na caixinha de vocês guardado, que vocês podem estar aí fazendo uma diversidade, né, de paninhos aí de copa, paninhos de prato para vocês, até mesmo comercializar. Então vamos lá, para quem ainda não me conhece, meu nome é Sirlene, sou artesã, trabalho em segmentos de tecido, porém aqui no meu canal eu tenho trazido uma diversidade de aulas artesanais manuais aí para vocês, não só voltado para a costura criativa, para a pintura, mas como também aí, né, temos trabalhado um pouco de papelaria, um pouco de reciclagem, para variar um pouquinho aí na atividade de vocês, ok? Então vamos lá. Essa barrinha aqui que eu trouxe para vocês, a gente até tem processo da montagem dela numa aula anterior, são um vídeo bem anterior aí que vocês podem estar assistindo, adquirindo aqui no meu canal do YouTube. Por falar nisso, não deixem de se inscrever no meu canal, Ateliê Sonho Meu Sirlene, não deixe de compartilhar, deixa aí o like de vocês, a curtida, o comentário, porque aí o YouTube vai permitir que mais pessoas tenham acesso aos meus conteúdos, tá bom? No caso da costura criativa, eu tenho trazido aí, né, as aulas que a gente tem confeccionado as nossas peças, eu tenho trazido aí para quem não tem acesso a uma máquina de costura ou ainda não adquiriu a sua, não está deixando de realizar os seus trabalhos, de fazer as suas artes, ok? Sempre trago aí diquinhas de como vocês podem estar montando lindas peças com linha e agulha manualmente o trabalho de vocês. Então vamos aí ajudar e permitir que os meus conteúdos, as minhas aulas alcancem muito mais pessoas que às vezes está até precisando, né, se distrair um pouquinho, relaxar, fazer uma atividade e até mesmo ganhar aí um dinheirinho fazendo as suas próprias artes, ok? Então vamos colaborar com o canal, vamos ajudar. Fica aí esse pedido para vocês, ok? Vamos compartilhar e permitir que mais pessoas tenham acesso às minhas aulas, a essas diquinhas aqui super válidas, super úteis para todo mundo aí, tá bom? Então, o que que tem de diferente neste pano de copa, nessa barra de pano de copa, de pano de prato, que fizemos, que temos uma aula aí gravada, voltada para a pintura do rostinho da boneca Esperança, feito em outubro do ano anterior. Fizemos a pintura do rostinho da boneca Esperança, fizemos um laço de tecido, né, para deixar ela toda charmosa, e fizemos a montagem da barra desse pano de copa do rostinho da boneca Esperança. O que tem de diferente aqui, meninas, é que nós vamos estar agregando um duplo acabamento nesse barrado com bordado inglês. Eu trouxe a proposta para vocês do bordado inglês, porém vocês podem utilizar o aviamento que vocês tiverem aí na caixinha de vocês. Seja uma cianinha, seja uma renda de algodão, seja uma passa na Maria, tá bom? Vocês vão trabalhar com o que vocês têm. Eu trago aqui toda a proposta para vocês, para que vocês utilizem o material que vocês têm aí na caixinha de vocês, guardadinha, pedindo para ser utilizado, ok? Então, aqui está o nosso trabalho de hoje. Ele está até aqui com os alfinetinhos, porque eu ainda não
Passei uma costurinha aqui em cima, né? Só para arrebater a costura de baixo, ainda não fiz, mas ele tá praticamente montadinho e pronto. Também com a barrinha superior, toda costuradinha à mão, linha e agulha, ok? Trabalhei aqui com o pesponto, porém, meninas, eu vou mostrar aqui para vocês. Esses trabalhos manuais, né, de costura criativa, sem o uso da máquina de costura, deixa eu ver se dá para vocês verem. Vocês procurem fazer pontinhos próximos um do outro, pontinhos bem delicados, tá? Que deixa aquele acabamento maravilhoso no trabalho de vocês, principalmente se vocês forem comercializar, tá bom? E se vocês forem dar de presente, utilizar no dia a dia na copa de vocês, na cozinha, na casa de vocês, no trabalho de vocês, aí para quem, né, trabalha aí na área também de alimentação, se vocês forem utilizar, a gente mesmo precisa se sentir bem com aquilo que estamos utilizando, não é verdade? Então procurem fazer aí um trabalho assim, um acabamento, né, que traga presença, né, e que traga alegria aí até para vocês mesmos que vão utilizar mesmo no uso pessoal, tá bom? Então eu trabalhei aqui com pesponto, tá? Toda a minha costurinha, tanto a costura embutida, que aqui eu embuti, ó, tá? Eu ainda não passei uma costurinha em cima, mas eu trabalhei aqui, tá? A barrinha tá embutida, costuradinha pra dentro. Os bordados inglês também tá embutidinho pra dentro, tá unido aqui nos dois tecidos, que eu fiz uma composição, tá bom? Nós vamos trabalhar aqui com uma composição. Eu trouxe aqui o xadrezinho, né, como a barra principal, a barrinha maior, um xadrezinho rosadinho, bebê, tom pastel. E aqui eu trabalhei um poá rosa, poá grande, rosa, com um fundo marrom, tá? E aí na nossa próxima aula, nós ainda vamos estar trabalhando sobre este pano de copa, e vocês vão entender por que eu trouxe essa proposta do poá, do rosa, do marrom, do xadrez, vocês vão entender o porquê. Mas na nossa próxima aula, porque ele não vai ficar somente no barrado, ok? E vamos trabalhar também a parte superior para deixar esse pano de copa aí todo trabalhado na elegância, tá bom? Super valorizado para quem for aí comercializar para o Dia das Mães, dar de presente do Dia das Mães, de aniversário, deixar aí a sua celebração também na sua casa, com todo esse charme e delicadeza, tá? Na sua cozinha. Então, vamos lá com o nosso passo a passo aqui, o que vamos precisar para estar montando esse nosso lindo barrado com o acabamento duplo em bordado inglês. Vamos precisar de linha e agulha, reforçando para quem não tem acesso a uma máquina de costura, ainda não trabalha aí, não tem uma máquina de costura, nada impede que vocês façam aí os seus trabalhos de costura criativa, tá? Realizem aí a sua atividade, tira um tempinho para vocês estarem aí relaxando, fazendo artesanato, independente de comercializar, presentear ou simplesmente usar no dia a dia, não importa para que fim, o importante é vocês fazerem a atividade, a aula, a oficina de vocês, como vocês aí acharem melhor em definir esse nosso momento aqui, ok? Sempre que é pano de prato branco, é interessante que vocês utilizem uma linha branca. Se for a linha comum, 2 fios de linha. E aí, nesse caso de trabalhar aí o pesponto, né? Que aí, como ele fica exposto um pouquinho, parece muito mais que a costura da máquina de costura, é legal também que vocês utilizem aí uma linha de pesponto. Ela é um pouquinho mais grossa que a linha comum, tá? E dá aí um toque de 100% artesanal. Fica assim como se fosse não só uma costura, mas um bordadinho também, tá bom? Fica essa dica aí para vocês. Vamos precisar de uma tesourinha de corte, para sempre que finalizarmos a costura, remover aí o excesso de sobra de linha. E vamos precisar dos nossos cortes de retalho de tecido.
No caso, eu utilizei aqui, no comprimento das minhas 3 faixinhas, que vão ser 3 faixas, 3 recortes de tecido, eu utilizei aqui, para o meu trabalho, eu utilizei o meu pano de prato. Ele tem o meu pano de prato branco, ele mede no comprimento dele 41 centímetros. E aí os meus cortes têm 44. Por quê? Porque eu procuro deixar nas laterais 1,5 centímetro, 2 no máximo, para fazer as minhas dobrinhas para dentro, ok? Para dar um acabamento aí, né? Não ficar assim para fora o tecido. E aí eu sempre deixo uma sobrinha, uma margem de tecido a mais nas laterais. Então eu vou ter uma faixinha de 44 por 5,5, que vai ser aquela parte superior, acabamento da parte superior. Uma faixinha de 44 por 7, tá? De comprimento. Aí vocês podem seguir, tá? No caso do comprimento, vocês podem seguir, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Mas aí vocês procurem no comprimento medir o paninho de prato de vocês, deixando aquela margem para dobrinha. E aí, a barra maior, a barra principal, 44 por 13 centímetros, tá? De comprimento, ok? Essa é a barrinha maior, a principal. E aí, eu trabalhei com uma composição aqui de poá, rosa, marrom, xadrezinho, rosinha, porque na próxima aula vocês vão entender o porquê que eu escolhi aqui essa estampa de tecido, esse tom aqui de tecido, ok? Mas aí vocês são livres para trabalhar o que vocês tiverem na caixinha de retalho de tecido de vocês, ok? A mesma coisa no caso do bordado inglês, que vão ser 2 vezes, tá? Vão ser 2 vezes na medida de 44 por causa da medida do meu pano de prato, ok? Um bordado inglês daquele estreito, mas se vocês tiverem um outro, não tem problema. Se vocês não tiverem o bordado inglês, tiver uma cianinha, uma rendinha de algodão, uma passa na Maria, vocês podem usar da mesma forma, ok? Vão costurar também, seguindo aqui o mesmo processo que eu vou passar para vocês, tá bom? Então, aqui apresentei, né, o material que vocês vão precisar, alfinete também, tá? Legal que vocês tenham um alfinetinho aí, para no momento da costura não sair do lugar, a costura não ficar tortinha, tá bom? E como ela é manual, 100% manual, linha e agulha para quem não vai utilizar uma máquina de costura, é interessante que use mesmo aí os alfinetinhos, tá bom? Que é para a costura ficar bem retinha, certinha. Um trabalho aí, né, digno de vocês, ok? Porque vocês são capazes, vocês podem, vocês conseguem. Procurem sentar, relaxar, determinar um tempo para realizar aí o trabalho, a atividade de vocês, ok? Eu mostrei o paninho de copa já praticamente pronto, né? E aí eu trouxe aqui para vocês, ó, essa barrinha, ela já está aqui, quase que, ela já está praticamente montada para eu estar montando, colocando ela, né, no meu pano de copa, ok? Só que aí, antes de eu mostrar esse segundo passo aqui para vocês, eu vou mostrar para vocês aqui nos recortes como que vocês vão estar utilizando a cianinha, porque como eu falei, eu tenho um vídeo anterior explicando bem detalhadamente todo o processo aí da montagem da costura dessa barrinha, desse barrado, melhor dizendo, de pano de prato, de pano de copa. Nós vamos estar agregando o acabamento com o acabamento duplo bordado inglês, tá? Nós vamos estar agregando para dar aí um toque a mais, um valor a mais no nosso trabalho, ok? Mas aí é o mesmo processo lá, vocês vão procurar aí, vão encontrar nas minhas aulas anteriores a montagem, todo o processo bem detalhado para vocês.
Então, nós vamos estar aqui, eu vou estar mostrando para vocês como que eu fiz aqui o processo da montagem com o meu bordado inglês. O que que eu fiz? Eu posicionei aqui a minha parte mais larguinha, né? Vamos dizer aqui, o meu tá... Eu vou trabalhar com os dois iguais, porque se de repente vocês não forem fazer uma composição, então eu vou trabalhar aqui, não vou fazer assim uma composição. Vou trabalhar com a mesma estampa, tanto na parte maior como na parte a faixinha menor, ok? Para que vocês não fiquem aí, né, focados só, mas aí eu não tenho um tecido para fazer a composição, eu só tenho uma estampa de tecido. Então, nós vamos fazer igual, tá? As duas faixinhas iguais aqui. E aí, nós vamos estar aqui. Eu posicionei a minha faixa maior, ok? Eu vou vir aqui com o meu bordado inglês, o lado direito do meu bordado inglês, o bordadinho aqui, ó, essas ondinhas aqui, vou posicionar para baixo, na minha direção, bem aqui em cima, ó, no topo do meu tecido, bem no topo do meu tecido. E aí, não vai confundir aqui se eu deixar os dois juntos. Isso. Posicionei no topo do meu tecido da faixa maior, de 13 de comprimento. Eu vou vir aqui com a minha outra, né, de 7 de comprimento, tá? E vou posicionar aqui, ó, em cima do meu bordado. Vou posicionar em cima do meu bordado em inglês. E aí é aonde entra os meus alfinetinhos. Eu vou me auxiliar, vou unir tecido, bordado e tecido, me auxiliando com alfinete. Para que no momento da costura não saia nada do lugar, fique aí tortinho e eu perco o meu trabalho. Então, é interessante que vocês tenham alfinetinhos aí em mãos para estar prendendo e não perder aí o trabalho de vocês, ok? Então, olha só, ficou assim. A minha faixa maior, o lado direito para cima, tá? E o lado avesso sobre a minha mesa. E aí, eu venho com o meu bordão aqui no topo, tá? O meu bordado inglês, com o lado direito também para cima. E aí, o meu tecido da faixinha menor, de 7 centímetros de comprimento, eu vou posicionar sobre o meu bordado inglês. E aí, ficou assim, tá? Tecido maior, faixinha maior, bordado inglês e a faixinha de 7 centímetros menor por cima. E aí, entra agora a minha costura. E aí, o que que eu vou fazer? Feita a união das três partes, eu vou fazer uma costurinha. Eu fiz até um vinco com um ferro para me auxiliar no momento da costura. Eu deixei aqui, acho que tem 1 centímetro de margem, tá? Tem 1 centímetro de margem. E aí, eu vou fazer a minha costura para cima desse vinco. Eu medi 1 centímetro, vinquei com um ferro, para no momento que eu vim costurando, eu saber direitinho onde eu vou estar costurando, unindo as três partes. Ok, meninas? Tudo bem até aqui? Então, eu vinquei 1 centímetro, fiz a dobrinha de 1 centímetro, vinquei, para me auxiliar no momento da costura. E aí, eu já aproveitei e fiz uma barrinha, uma dobrinha aqui também, para quando eu for posicionar o meu bordado inglês,
Aqui em cima eu já tenho também o meu vinco, a minha medida certinha de 1 centímetro, e aí eu não me perco no momento em que eu for fazer essa outra parte. Vocês percebem que, no caso aqui, vai ficar embutidinho já. Aqui eu já vou trabalhar de uma outra forma na parte superior do meu tecido. Assim que eu finalizar a costura aqui, ó, tá? Nessa parte aqui, unindo os três cortes, os 2 cortes de tecido bordado inglês, que tá no meio de tudo. Assim que eu fiz a minha costura, fui pespontando de ponta a ponta, fui pespontando. Finalizei o meu pesponto, eu vou subir o meu tecidinho. E aí vai ficar assim, ó. Percebem? Olha só. Vai ficar assim, vocês vão subir o tecido, vai ficar todo o lado direito aparecendo, toda a estampa aparecendo, bordado inglês aparecendo, tudo bonitinho. E aí eu vou subir o meu tecido, porque ele já tá costuradinho, tá as 3 partes unidas. Aí é onde entra agora o segundo acabamento do bordado inglês. Eu não vou fazer como eu fiz aqui. Eu vou vir com o meu bordado inglês, eu fiz aqui a minha margem de 1 centímetro, vinquei, para eu não me perder no momento da costura. Fiz o meu vinco, 1 centímetro, me auxiliei até pelos poás aqui, ó. Aí eu vou vir com o meu bordado inglês, o lado direito para cima também, como o primeiro. Vou vir sobre esse 1 centímetro aqui, ó, e vou posicionar ele. Posicionei o meu bordado inglês sobre esse vinco de 1 centímetro. Eu vou me auxiliar por este 1 centímetro aqui, né, do vinco. Eu vou vir costurando aqui no meinho, ó. Ok? Posicionei aqui em cima, me auxiliando com o vinco no tecido, tá, ó. Me auxiliando no vinco no tecido. Eu vou vir costurando aqui assim, ó. Até o final eu vou ir pespontando também. E aí eu tenho ele aqui feito a costura nele. Olha só. Aqui eu já fiz a composição. Aqui está, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Costuradinho atrás, ó. Que eu expliquei pra vocês no outro. Que eu uni as 3 partes, ok? Uni as 3 partes. Essa é a de baixo. Uni as 3 partes, fui pespontando até o final. Subi, porque já tá preso. Subi o meu tecido, tá preso. Aí agora que eu venho e faço a minha costura do bordado superior, bordado inglês superior, olha só. Um é embutidinho já, esse outro eu fiz assim porque eu achei um pouquinho mais fácil aí para quem é bem iniciante mesmo. Eu encontrei aí, né, observei aí no momento que eu estava montando a minha peça e falei, eu vou fazer dessa forma, tá? Geralmente não é assim, né, que a maioria das artesãs faz, principalmente por estar fazendo na máquina, faz como esse aqui, seguindo esse mesmo processo. E aí eu decidi fazer assim, ó, tá? O pesponto aqui ficou assim, inteiriço, né? Pra fora mesmo, pro lado direito. Porém, quando eu for posicionar isso aqui já pronto, assim, todo costuradinho, né? Aqui no caso tá aparecendo o pesponto pro lado direito. Só que aí no meu pano de prato, agora que ele já tá todo costuradinho, a minha barrinha já tá toda unida, toda costuradinha, tá aqui os 2 bordados inglês, o que que eu vou fazer? Está aqui no pano de prato. Vou posicionar ele aqui no meu pano de prato, tá? E aí eu vou explicar para vocês o que que eu vou fazer. Só que aí eu vou prender aqui com meus alfinetes,
Deixa eu já prender aqui, porque eu vou precisar explicar a parte de baixo para vocês. Vou deixar preso, porque aí antes de explicar essa parte aqui de cima, o topo, eu vou explicar para vocês a costura aqui da parte inferior do nosso paninho. Eu posicionei ele, né? Dados inglês já costuradinho nas minhas barrinhas, tanto no meio, dividindo uma barrinha da outra, como aqui em cima no topo. Porém, meninas, eu preciso embutir essa parte de baixo. Antes de finalizar aqui em cima, eu vou trabalhar aqui embaixo. E aí é aonde vocês vão encontrar nesse vídeo da bonequinha Esperança, vocês vão encontrar esse trabalho aqui, tá bom? Mas aí nós vamos fazer aqui juntas. Nós vamos pegar o avesso do pano de prato, vamos posicionar aqui, ó. Vamos posicionar o avesso do meu pano de prato com o direito do meu tecido sobre o avesso do pano de prato. Vou vir aqui, vou pregar aqui meus alfinetes para realizar aqui a minha costura. É onde eu também vou trabalhar, eu fiz até um vinco também de 1 centímetro para eu me auxiliar no momento da minha costura. Vou pespontar de ponta a ponta, tá? Depois que eu fiz essa costura aqui, ó, pano de prato avesso com o direito, da minha barrinha já toda montadinha, toda costuradinha, as 3 partes unidas, as 3 não, as 4, né? E aí é onde eu vou trazer o meu pano, minha barrinha para cima, pro lado direito do meu pano de prato, tá? Fiz a minha costura aqui embutida e trouxe a minha barrinha para cima, com o lado direito voltado para cima, ok? E é aí aonde agora eu vou trabalhar essa parte aqui superior, aonde eu costurei meu bordado inglês, inteiriço aqui, ó, sem ele já estar embutidinho como o do meio. Uni o meu bordado inglês com essa barrinha menor, como já estava vincadinho com 1 centímetro, eu vou só dobrar, olha só, vou só dobrar e vou posicionando, vou dobrando e vou prendendo com o alfinete. Deixa eu pegar um alfinete aqui. Eu vou dobrando e vou prendendo com o alfinete, ok? Esse processo aqui eu vou ir fazendo até o final. Vou dobrando a costurinha para dentro, posicionando no pano de prato, prendendo com alfinete, porque aí eu vou vir também pespontando mais uma vez, ok? Na máquina de costura, você vai unir o bordado inglês com a faixinha e depois vai dobrar para dentro e vir com uma outra costurinha, ok? No caso, a gente trabalhou aqui com um pesponto, certo? Até aqui. Então, está aqui a nossa barrinha, tá? Já aqui posicionada, costurada tanto no topo como na parte inferior, toda costuradinha. E aí é onde a gente vai para as laterais. As laterais, o que que eu vou fazer? Eu vou dar 2 dobrinhas, e aí vocês procurem se auxiliar com o ferro vincando, que aí facilita mais o trabalho de vocês, ok? Se auxiliando com o ferro é bem melhor, tá? Principalmente na hora que você for costurar, que aí tá vincadinho, não precisa ficar mexendo para dobrar. Olha só. E aí vai ficar assim, ó. Tá? Vão dar 2 dobrinhas para dentro, vai também se auxiliar com o alfinete, prendendo com o alfinete e vai ir costurando, tá bom? E aí vocês podem fazer assim. Vocês podem, antes de prender aqui em cima, ir prendendo a barrinha para dentro
prendendo com alfinete, fazer as barrinhas nas duas laterais, prender com alfinete e aí depois vir com o processo de costura, ok? Como nesse aqui que já está pronto. Olha só. Fiz a minha costura embutida aqui.